Diz assim a palavra do Senhor. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Pode sentar. Eu creio que você já deve ter lido, ouvido todo o contexto que envolve essa história. Mas essa noite eu quero trazer uma reflexão para a igreja. Aproveitando aquilo que já começamos ministrando pela manhã. Há uma separação muito intensa. Eu não sei se tem alguém aqui ainda que não entregou a vida para Jesus, mas eu quero te dar um conselho. Se você ainda não teve encontro com Cristo, corra os braços do Senhor. Aleluia. Deus formou o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Deus deu ao homem o privilégio de caminhar com Ele, andar com Ele, receber da parte dele graça, amor, misericórdia. Todavia, o homem fez escolhas erradas e pecou. Esse pecado trouxe a toda a raça humana um estado de condenação. Qualquer ser humano que nasce hoje está debaixo de condenação. Sem Jesus, está perdido. O que significa isso, pastor? Significa que quando o ser humano morre, não acaba a vida. Acaba a vida terrena. Acaba a vida corpórea. Acaba esse momento de existência na terra. Inicia-se um processo de vida na eternidade. Todo ser humano vai para a eternidade, seja para viver a vida eterna ou viver a vergonha eterna. Mas todos os seres humanos, eles irão para a eternidade. Sem Jesus, só ficou grave. Sem Jesus, nenhum ser humano se salva. Pastor, mas isso aí não faz uma boa política em relação às outras religiões. O senhor está desconsiderando? Não, querido. Estou sendo claro. Jesus, ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Não tem uma outra opção, não tem uma outra forma, não tem um outro meio. Não, somente por intermédio de Cristo Jesus. Vamos focar o texto agora. Diz a Bíblia aqui que houve um desafio. Quem é esse homem? É um filisteu. E eu começo dizendo o seguinte, irmãos: há uma separação em que o que é de Deus e o que não é de Deus. Temos aqui duas nações: Israel e a Filístia. Os israelitas e os filisteus. Mas tem um ponto aqui que é importante salientar. E é isso que eu quero continuar falando com a igreja. Porque a nação de Israel, apesar de ter as promessas, ter a aliança, ter o cuidado de Deus, ainda assim, estava fora do projeto. E é por isso que nessa noite eu quero trazer essa palavra dizendo que você pode ser crente, pode ter seu nome arrolado no hall de membro da igreja, você pode ter um título de obreiro, você pode dizer para todos que você é cristão, mas ainda assim está fora do projeto de Deus, está fora daquilo que Deus tem e quer para a tua vida. A nação de Israel
vivia em um momento de transição do tempo de juízes para a monarquia. O primeiro rei estava instaurado. Rei esse que tinha tudo para dar certo, tinha tudo para ser confirmado com Deus, mas deu tudo errado. Ei, igreja, é hora de você se despertar, acordar. A culpa das coisas erradas não é de Deus, são escolhas que são feitas na terra. Saul benjamita, ele diz: olha, eu sou o menor da casa do meu pai, a minha tribo é a menor. Tudo isso antes de ir para o trono. Diz a Bíblia que Deus mudou o coração dele, e ele ganhou o reinado dele. Escuta isso de presente. Não fez por merecer, não tinha sangue azul, foi por graça. Se tornou rei, e uma vez estando no reinado, andou segundo seus próprios caminhos, andou do seu jeito, andou da sua maneira, esqueceu que ele tinha um rei para dar conta. Escuta, igreja, você recebeu a graça, você recebeu o perdão, você agora faz parte do reino de Deus. Deus tem te dado inúmeros privilégios. A grande questão é: o que você está fazendo com isso? O que você está fazendo com esse privilégio que Deus tem dado? Como é que você se comporta e se postura diante daquilo que Deus te dá? Entenda, uma coisa é o que os homens veem, outra coisa é o que Deus vê. Uma coisa é eu prestar relatório, uma coisa é o que Deus vê. É totalmente diferente. Deus vai te julgar não é por aquilo que os homens estão vendo você fazer. Deus vai te julgar por aquilo que Ele está vendo. Saul, ao ponto de vista do povo, ele era o rei, o homem, o tal, bonito, alto, superior, chamava atenção. Mas todavia, Deus disse: não serve. Desobediente, rebelde. E Deus reprovou, perdeu o reino. E agora esse homem está desviado. Tem uma unção, mas está desviado. A ponto tal da Bíblia dizer, no capítulo 16, que o Espírito do Senhor se retirou dele. Epa, deixa eu puxar uma coisinha aqui. Faço questão de ensinar. Eu disse hoje pela manhã que eu tenho minha consciência tranquila. Isso eu disse pela manhã. Quem estava aqui sabe disso. Eu tenho minha consciência tranquila diante da igreja. Se alguém aqui for para o inferno, eu digo com todas as letras: não foi por falta de ensino. Não, se perdeu, não foi porque o pastor deixou de ensinar, de instruir, de visitar, de orientar. Foi porque escolheu errado. Temos pregado, temos ensinado. A igreja é uma igreja ensinadora, admoestadora, instrui. Só não aprende quem não quer. Só quem não quer. Escuta. E aí tem um ponto que eu sempre tenho batido aqui, irmãos. A igreja Assembleia de Deus tem como entendimento doutrinário o livre-arbítrio. Teologicamente falando, somos arminianos. Não vou bater nesse ponto do sentido dos termos teológicos, mas o calvinismo diz, que é onde nós não concordamos, que uma vez salvo, salvo toda a vida. Não, nós não queremos isso. Se você entregou tua vida para Jesus, você passou pelas águas, você foi batizado com o Espírito Santo, você recebeu o dom de Deus, você recebeu o ministério, mas escuta uma coisa: se você não permanecer até o fim, você é um perdido. Saul foi um homem que recebeu a unção, mas perdeu. Pastor, isso é possível? Está na Bíblia, por favor. O capítulo 16, atende meu óculos. Está cá. Não. Capítulo 16. Está no seu bolso. Está no bolso?
Jesus Cristo é perdoa. Não, não. Eu estava com óculos aqui. Gente, a velhice vai fazendo coisas. Glória. Obrigado, Silvia. Show. Fica aqui, Sacola. Você não vai atrapalhar mais não. Olha, Deus, misericórdia, por favor. Perdoe, irmãos. No capítulo 16, versículo 14. Você quer colocar? Obrigado, eu esqueci que eu poderia usar a carta. Ele hoje pela manhã usou tanto, né? Mas olha o que a Bíblia diz: o Espírito do Senhor fez o quê? Retirou do céu. Ele é possível perdoar. A Bíblia diz que Sansão, quando ele pecou ali com Dalila, comprometendo ser nazireado, a Bíblia diz, e ele se levantou como das outras vezes e não percebeu que o Espírito Santo havia se retirado dele. Quando Davi pecou, não entendeu o que ele fez no Salmo 51, depois de ser confrontado pelo profeta, a oração dele é: não retire de mim, Senhor, o teu Espírito. Igreja, você não pode perder o Espírito Santo. Você não pode perder o Espírito Santo. Mas tem uma coisa que é preciso você entender: o Espírito Santo não vai compactuar com teus erros, o Espírito Santo não vai compactuar com o teu pecado, o Espírito Santo não vai ser conivente com as suas procedências erradas. Não é que ele quer ir embora, é que a tua atitude e comportamento faz com que ele saia, faz com que ele se retire da tua vida. Saul errou até o ponto de Deus dizer: não tem como mais trabalhar com você. E aí esse homem, que outrora foi ungido, se tornou um atormentado por um espírito mau. E aí vem agora a seriedade. Uma nação com um ex-ungido endemoniado vai dar o quê, irmão? Quantos lares, quantas esposas que sofrem, quantos maridos que sofrem com crentes que outrora foram cheios do Espírito Santo, mas hoje dão lugar ao inimigo. As casas que deveriam ser lugar de adoração, de louvor, de graça, de misericórdia, se tornam um antro da ação dos demônios. É assim que é o contexto de reinado aqui. Um rei que perdeu a noção do projeto de Deus. E aí, em meio a isso, diz a Bíblia no capítulo 17, que os filisteus se ajuntaram às suas forças para a guerra e congregaram-se em Socorro, que está em Judá. Acamparam-se em Socorro e Azeca, no termo de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho. Ordenaram batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Eu quero, no tempo que me resta, salientar duas coisas aqui. Primeiro, eu quero analisar o texto e aplicar para a vida da igreja. E depois eu faço uma aplicação no sentido de hoje. Israel de um lado, filisteus do outro, e um vale para batalha. Os filisteus têm uma arma secreta, chama-se Golias. E esse homem se levanta, vai para o meio do vale. Não é um homem comum, não é um homem de se ver todo dia. Era normal a visão, era espantosa.
Pois a Bíblia diz, no versículo 4, que então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e um palmo. Para fazer continha arredondada, o côvado é esse aqui, ó, é daqui a aqui. Varia de 45 a 50 centímetros. Então, dessa ponta do teu dedo até essa cotovelo. Se colocarmos 50 centímetros, estamos falando de 3 metros. Mais um palmo, 3 metros e 20. É mais ou menos a altura que temos aqui. É isso, chega. 3 metros. Golias tinha 3 metros e 20. Mas a Bíblia diz aqui também que ele trazia na cabeça o capacete de bronze, vestia uma couraça de escama, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze por cima dos seus pés, um escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste da sua lança com o eixo do tecelão, a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro, a máquina mortífera. Além do tamanho desproporcional, não estamos falando de alguém magro, não. É possível que ele, até para carregar essa armadura aqui, que está dando aqui 60, 70 quilos de armadura, então significa dizer que esse homem é um monstro de tamanho, de proporção. É de olhar para ele e dizer: epa. Agora, quando ele coloca a armadura, aí pronto, aí vira uma máquina mesmo. Porque o sol reluz em cima desse bronze todo, ele fica maior ainda. Esse homem, ele vai para o vale e começa a gritar. É o que eu vou pregar agora. Diz a Bíblia aqui que ele parou, clamou às companhias de Israel, verso 8, e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que venha até a mim. Se ele puder lutar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Estamos falando de um homem que chega para a nação de Israel e diz: eu quero dentre vocês todos aí um homem para lutar comigo. Vamos olhar do ponto de vista espiritual. É um servo de Dagon que está dizendo: olha, eu tenho armas, eu sirvo a Dagon, eu quero que vocês que são servos do Deus Jeová, me dá um homem para vir lutar comigo. Aleluia. Saul, com todo o seu tamanho, com toda a sua unção perdida, treme. O arraial inteiro fica apavorado, recua, retrocede. Deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia diz que essa afronta durou 40 dias. 1 mês e 10 dias. Todos os dias, de manhã e de tarde. Lá estava aquele homem gritando: me dê um homem! Eu quero um homem para vir lutar comigo. Ei, agora imagina o resto que ele diz. Durante 40 dias aquele povo foi afrontado. Durante 40 dias o filisteu, o inimigo, gritou, 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 e o povo de Deus intimidado só tinha que assistir, recuando, retrocedendo, sem nenhuma postura tomada. Igreja, Golias tem que ser levantado, meus filhos. Está gritando contra a igreja,
com leis, com conceitos, com ideias, com pecados, e desafiando a igreja, desafiando você, pedindo: me dê um homem que me conteste, me dê um homem que apresente diferente. Estamos indo na área da política, na área educacional, todas as áreas da sociedade que você pode aí descrever estão sendo atacadas pelo filisteu. E a pergunta é: onde está o homem que vai se levantar nessa geração para fazer a diferença, para dizer: tem um homem de Deus no meio da igreja, tem uma mulher de Deus no meio da igreja? As afrontas de Satanás têm sido gritantes. Poderia aqui descrever inúmeras situações, mas o tempo não permite. Hoje já se fala de legalização do aborto, assassinato dentro do ventre de crianças. É normal para a sociedade. Casamentos homossexuais, normal para a sociedade. Crianças desenvolverem a sua sexualidade, normal para a sociedade. São gigantes que estão gritando. Os adolescentes entrarem para as drogas, para a bebida, normal. A igreja de Deus tem que se levantar com postura e dizer não. A igreja não se contamina com essas coisas. É Deus. Está na hora de a igreja não aceitar as afrontas desse filisteu que se levanta como grande gigante para afrontar o povo de Deus. E digo mais, agora vem algo mais sério. Para muitas pessoas, até mesmo aquelas que professam a fé, a Bíblia deixou de ser Bíblia. A Bíblia deixou de ser palavra de Deus. Porque o humanismo, esse secularismo, criou tantas invenções, gerando descrédito na palavra de Deus. Mas eu quero dizer para a igreja, em absoluto, a palavra de Deus ela é imutável, incontestável. A Bíblia diz: passaram céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. O inimigo durante todo esse tempo tem tentado destruir a palavra de Deus, mas o Deus que inspirou esses homens para escrever é o Deus que tem preservado. É por isso que está na nossa mão. É por isso que você carrega uma Bíblia. Pode o inferno inteiro se levantar, mas Deus tem preservado, tem guardado. Aleluia! Deus está à procura de homens e mulheres que se levantem contra essa afronta. Mas não tinha ninguém. E dói a minha alma pensar que durante 40 dias o povo de Deus foi afrontado. E sabe qual é o pior problema? É que não tinha expectativa de mudança de cenário. O pior quadro, irmãos, não é a situação difícil. O pior quadro é quando você não vê uma solução. Significa que aquilo vai continuar assim. Só que por isso percebeu isso. E aquilo virou rotina. Ei, em nome de Jesus, Deus quer quebrar essa rotina de afronta do inimigo na tua vida. Você tem dono. Você pertence ao Senhor. Deus quer te levantar com poder e autoridade na tua casa, no teu lar, no meio da tua família, no teu trabalho, onde você esteja sendo apontado, para se posicionar. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei a quem pertenço. E ali, depois de 40 dias, o Davi, o menino, o caçula de Jessé, que pastoreava ovelhas, mas tinha um coração segundo o coração de Deus.
Eu quero focar aqui na mensagem agora um pouquinho sobre Davi. Deixa eu falar um pouquinho para você. Quem é Davi? Antes de Golias. É só o caçulinha? Ou como muitos costumam dizer, né? O rejeitado, o esquecido, o largado de lado. É só isso. Olha, se aquele adolescente entrasse aqui dentro hoje, pegasse o microfone, você pode ter certeza, ele não iria nos fazer chorar. Sabe por quê? Ele iria falar de Deus de uma maneira tão linda. Um grande compositor de salmos, que tinha uma experiência magnífica com o Senhor, que tocava para Deus a sua harpa de maneira tal, que foi ouvir falar lá no palácio. É um garoto que toca. Mas ele tocava para quem, pastor? Para quem ele tocava? Todas as coisas começam quando você começa a sua vida com Deus. Você não precisa de plateia, você não precisa de aplauso, você não precisa de reconhecimento de pessoas. Você precisa de Deus. É Deus na tua vida. Porque quando aquele menino ele saía de casa, ia cuidar das ovelhas, estava só ele e as ovelhas. Mas é como se ali baixasse a glória de Deus. E o relacionamento que ele tinha com Deus, ele era melhor do que o relacionamento de muitos sacerdotes. Não era levita, mas tinha coração faminto, sedento por Deus. Quando Deus rejeitou Saul, queridos, sabe como é que Deus falou para Saul? Saul, eu te rejeitei, porque eu já encontrei um homem segundo o meu coração. Saul deve ter perguntado: onde está esse sujeito? Quem é? Anônimo. Não estava no rol dos generais, não estava no rol dos soldados, não era um mega empresário, não estava nos palácios, estava lá no campo, servindo o pai dele, cumprindo as suas obrigações, servindo. Ei, tem um tempo de Deus para todas as coisas. Faça com esmero, faça o seu melhor, sirva a Deus do jeito que você pode, no melhor que você puder fazer. Quando chegar o tempo de Deus, Ele não vai esquecer da promessa na tua vida. Eita glória, aleluia. Ele tocava harpa, e a plateia dele era os carneiros, as ovelhas. Bé, bé. Isso é isso. Mas continuava tocando, cantava, chorava, orava, salmodiava. Claro que as ovelhas não podiam fazer nenhuma nada, não ia pensar: é louco esse pastor que a gente tem. Nos ama, né? Ele tem uma paixão por nós, mas é louco, louquinho da vida. Grita, grita, grita. Sim, isso é Davi, queridos. Não pensa você que estava lá mergulhado no campo, meus irmãos estão lá, eu estou aqui, nada. Bobo é eles que estão lá. Porque eu sei viver no campo ou no palácio. Coração na boca. É assim, é só olhar a história de Davi, irmãos. Tanto fazia estar lá no palácio como estar lá no campo. Lá no campo. Servia, cultuava, adorava. Mas tem duas coisas que ocorreu com ele. Um dia normal, cantando, cuidando. De repente, aparece tendido um leão na ovelhinha. Partiu para cima da ovelha. Era mais fácil para o menino dizer: fazer o quê? É feroz, é bicho feroz. Tem tantas outras, é só uma. Mas escuta uma coisa. Olha a lição de Davi. É só uma agora. Quem come hoje volta para comer amanhã. Um abismo chama outro abismo.
Se eu não resolver isso hoje, amanhã ele volta. Tem coisas que você tem que parar, enfrentar e resolver. Senão isso vai te trazer problema depois. E ele, na força do Senhor, parte para cima. E é lindo ele dizer, quando ele vai estar diante de Saul, queridos, ele conta para Saul essa situação. No capítulo 17, no versículo 34, olha o que ele diz: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele, o feria e o livrava da sua boca. Porém, quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo leão como urso. Tu é crente? Então não fuja dos leões. É crente? Não fuja do urso. Teu rebanho não pode ser saqueado pelos ursos e pelos leões que vêm para destruir tua vida financeira, para roubar os bens da tua família. É preciso você ter postura de Davi. Ei, você mexeu com o rebanho errado, bateu na casa errada, porque daqui inimigo não leva nada. Aleluia. Podia ser novo e pequeno de tamanho, mas era um gigante nas coisas que era confiada a ele. Mas não tinha plateia, irmãos. Escuta, não tinha plateia para ver ele matando. Ninguém tirou foto, ninguém tirou vídeo, ninguém fez uma pose. Não, ele fez porque tinha que fazer. Glória a Deus. Faça porque Deus está te vendo. Não é para que outros venham aplaudam. Não é para que outros venham dizer: pai, matou leão, matou urso. Não. Ele só contou para Saul só para acalmar o coração do rei. Porque o rei disse: você não pode ir lá, garoto. Você... Não. Quando Davi se apresentou para Saul e disse: eu vou, rei. O recado era esse: se não tem homem para ir, eu vou. O menino vai. Escuta, igreja. Se não tiver homem e mulher para fazer a obra, Deus levanta o menino, a menina e faz. Porque ele é Deus soberano e faz cumprir o propósito dele. É assim que Davi se apresenta. E o rei fala: não, você não pode. Ele diz: aí, só para acalmar teu coração, esse é o primeiro inimigo que eu vou enfrentar. Eu posso não ter idade, eu posso não ter tamanho, mas experiência com Deus eu tenho. Experiência com Deus não depende de idade, não é tempo de crente. Experiência com Deus é quanto você dedica o seu tempo com Ele, o seu coração a Ele. E o testemunho de Deus é maior do que o testemunho de qualquer homem. É o próprio Deus que diz: eu encontrei um homem segundo o meu coração. É fácil você ser avaliado pelos homens. Agora a aprovação de Deus é uma coisa diferente. Então o Davi que nós falamos era um homem, menino, feliz no campo. Feliz porque estava servindo a família. Feliz porque cuidava das coisas do pai dele. Feliz por defender o rebanho da família. E lá ele compôs salmos. Aprendeu a tocar, como já disse. Tocava, cantava para Deus, para o Senhor. Eu não sei quanto tempo faz que você não ora sozinho com Deus. A sexta-feira nós estamos aqui orando. Dobramos nossos joelhos. Clamamos a Deus. Tempo de choro, de quebrantamento. Quanto tempo faz que você não tem seu momento a sós com Deus? Que você separa um tempo para estar com Ele. Davi é o homem que teve tempo com Deus, sem o aplauso e sem a visão humana. Não é para que outros vejam, é para que Deus recebesse. Para fechar a palavra. Então quando ele chega diante de Saul, ele é alguém que tem uma gama de experiência. Ele tem experiência. Quando ele viu a situação, e interessante que ele chegou na hora da apresentação, o teatro de Golias. Ele entra e ele começa a fazer o teatro dele. Cadê o homem? O homem, grita.
O Davizinho olha aquilo e pergunta: quem é? Quem é? E aí o pessoal: esse menino está querendo. Quem é? E eles: olha, é isso aí que você está vendo. Davi diz: quem é esse incircunciso para afrontar o Deus vivo? Ei! Ele está mexendo com um povo que pertence a Deus e está mexendo com Deus do povo. E ele, quando se apresenta, ele já apresenta alguém que está irado, dizendo: peraí, Saul, quando eu tenho 40 dias, você está louco. Se eu tivesse aqui resolvido no primeiro dia, não tinha 40 dias de afronta. Queridos, tem que incomodar o nosso coração a afronta do inimigo contra o reino de Deus. Davi não esperou para outro dia, não. Resolve isso hoje. É hoje. Acabou a afronta. Chega! E ainda eu tento dizer: meu menino, você não pode, não pode, o que? Eu vou. Ah, então tá bom, vamos botar aqui uma armadura. Trouxeram a armadura do rei Saul. Não, ele coloca aquele monte de troço e tal. Ele diz: não, rei, isso serve para você, para mim não. Eu tenho outras armas. Não dá para caminhar com as armas dos outros. Aqui lá deu vitória para Saul, para ele não. Cada um constrói sua história. Ele estava ali para construir a história dele. Imagine a ostentação de Davi chegar lá no meio, não era nem soldado, com a armadura do rei Saul. Soldados tudo dizer: rapaz, o menininho está arrebentando, porque já pegou até as armas do rei. Não entenda. Não dá para fazer média no meio da guerra. Escuta isso em nome de Deus. Você está lutando com demônios. Você está lutando contra o reino das trevas. Não coloca a tua vida em risco apenas para se apresentar. Aleluia. É desse jeito. Seria suicídio ele ir para lá apenas para fazer média. É Deus. Ele diz: olha, vou quebrar o protocolo. Não quero. Não existe soldado com funda na mão. Tá bom, não existe. A partir de hoje vai passar a existir. Aleluia. Porque eu vou fazer história. Aleluia. Quando ele entra ali no meio do vale, irmãos, Maravilha. é inimaginável o que ocorreu ali. Glória a Deus. De um lado, o espanto estarrecedor, todo mundo em Israel gritando: Saul é doido! Como é que vai mandar um menino desse? Mas cadê? Ele não vai. É fácil você dizer para quem está indo, criticar quem está indo, quem está fazendo. É porque você não levanta e faz. É fácil olharmos para o campo missionário e dizer: ei, deveria ser feito assim. Vai para lá, para a África. Faça! Irmãos, a quantidade de generais, de gente gritando lá, dizendo: está errado. Está errado, não faz. Mas ele entra, ele vai. Mas do outro lado, epa, aí é pior. Se de um lado era a crítica do povo dele, do outro lado, escuta, eu estou simulando. O grito dos filisteus era só assim: pega ele, Golias, estraçalha esse moleque, dá uma lição para esse povo. Como é que eles me mandam um moleque desse aí para nós? Não dá nem para o cheiro do primeiro round. Só pisa na cabeça dele que já era. Vai ser como matar formiga. Mas o Davi entra no vale. Escuta, igreja. Quer fazer algo de Deus? Aprenda a ser surdo. Aprenda a ser surdo. Não dê ouvido a quem está criticando que não vai somar no teu ministério na tua vida. Seja surdo. Porque se Davi fosse ouvir, sabe o que ele fazia? Juntava duas tiras e corria embora. Corria. É muita pancada que estava tomando. Eliabe, irmão dele, irmãos. Eliabe já olha para ele e diz: eu sei sua má intenção, Davi. Você dá uma intenção. O que eu fiz? Ele só estava ali para resolver o problema. E Eliabe, irmão dele, já desceu o sarrafo do garoto. Mas qual é a diferença, irmãos? É primeiro, seja surdo para as críticas que não te ajudam a você a caminhar. Finja que não é um povo surdo e entra no campo de batalha.
Segundo, olhe para o alvo. E qual é o alvo? Não é Golias. O alvo é ele. Se teus olhos estiverem em Deus, pode levantar 10 Golias, vai cair todos. Pode levantar quem for, vai cair todos. Os teus olhos não podem estar em Golias. Teus olhos estão no Senhor. Quando Golias olha para o garoto e diz: olha, você vem para mim com pau, com pedra. Está pensando que eu sou um cachorro? Eu vou te matar, mano. Sabe o que Deus fala? Tu vem ali com espada, com lança. Eu vou contra ti, em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Em nome do Senhor que eu estou indo contra ti. Glória! Aleluia! Aleluia! Ao Deus que você está procurando, Deus. É com esse Deus que eu vou te encarar. Glória a Deus! Quando ele ali, no olho, irmãos, Golias olhava para ele e via um moleque desarmado, com pedra, com um alforjezinho, um estilinguezinho ali, parecia que ele estava querendo caçar passarinho. Sim, é esse que Golias está vendo. Mas o que Davi está vendo? Davi está vendo um ser que vai cair. Quanto maior tu. É assim que está Davi olhando. Só espero a queda. E sabe o que diz a Bíblia? Olha o texto que a Bíblia diz assim. Ele fala para Golias: vou arrancar tua cabeça. Está entendendo? Vou arrancar tua cabeça. Mas como? Desse tamanho ele consegue. Se ele esticasse tudo. Ele está dizendo: tu vai cair. Eu vou arrancar tua cabeça hoje. Vou arrancar a tua cabeça. Isso é visão, irmãos. Convicção. Meu Deus vai fazer isso. Meu Deus vai te derrubar. Eu não preciso subir onde você está. Deus vai te abater. Você vai descer aqui. Eu vou cortar a tua cabeça aqui no chão. Você vai plantar a tua cara no chão. E diz a Bíblia que ele pega a seta, afunda, atira, bate na testa. Os filmes erram. Porque a Bíblia diz que ele cai frontal, cara no chão. Tá ali, ó. A pedra ali que levou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Ele bateu assim, ele caiu de frente. Sério, aleluia! Foi ver a lona. Literalmente, foi ver a lona, foi ver o chão. Porque afrontou Deus. Sabe o que Davi faz? Sai correndo. Israel assim, os filisteus com as mãos no cabelo, o garoto sobe em cima de Golias, pega a espada dele, não se assuste, mas isso que ele fez, corta, pega a cabeça, lá no meio do vale, e levanta e diz: eu disse que ia arrancar e arranquei. Como de Israel acabou a afronta, arranquei a cabeça do afrontador. Filisteus, é esse nosso herói. Chega, acabou hoje. Só demorou 40 dias porque eu não sabia. Só demorou 40 dias porque eu cheguei só hoje. Se coloque de pé. Feche teus olhos. Tem uma afronta contra a igreja, tem uma afronta contra a tua casa, tem uma afronta contra a tua família. E Deus está procurando os Davis, os homens e mulheres que são Davis de Deus, para se postular e dizer: chega de afronta contra a minha casa, chega de afronta contra a minha família, chega de afronta contra a igreja de Deus. Deus quer que você encare o gigante, derruba no chão. Que seja a vitória do povo de Deus. Que fique envergonhado o inimigo rei da cela, pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor, eu oro pela tua igreja. Pelo poder do teu nome, Senhor, joga por terra. Joga por terra todo levante das trevas. Toda afronta contra a igreja, contra a família, contra os lares, contra o ministério. O sangue de Jesus tem poder para bater, para lançar por terra toda afronta, todo levante das trevas. Senhor,
família. Nós repreendemos em nome de Jesus. Sejam despedaçadas cadeias dos grilhões, as amarras sejam despedaçadas em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro a tua bênção, Senhor, sobre este lar, sobre esta família, sobre esta casa, em nome de Jesus. Estenda tuas mãos assim. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneçam sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todos sempre. Todos digam comigo amém. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Então, um pouco de irmãos.